Graça e paz, amados. Graça e paz, amados. Agora sim. Amados, abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. O tema da mensagem de hoje é o milagre da restauração. Maravilha, privilégio poder estar aqui com os nossos irmãos, nossas irmãs, para que juntos possamos aqui adorar ao Senhor, né? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10 e ver o que o Espírito de Deus tem para nós nessa noite. Já acharam aí, irmãos? Glória a Deus. Então vamos ler. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou nele, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Amém, amados? Maravilha. Como eu disse, o tema da palavra desta noite é o milagre da restauração. Por que restauração? No livro de Josué, nós vamos encontrar uma passagem em que Josué resume muito bem a relação de Deus com o homem. Josué disse assim: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Não é isso? Então, houve uma ocasião em que o povo de Israel se distanciou de Deus, se esqueceu de quem fora que os tirara do Egito, se esqueceram daquele que fendeu o mar vermelho para que passassem seco, se esqueceram de quem foi que os sustentou naquele deserto escaldante, se esqueceram daquele que iluminava o seu caminho com uma coluna de fogo à noite e uma nuvem fazendo sombra sobre eles durante o dia. Mas Deus envia profetas para repreender aquele povo. Ele envia o profeta Amós, mas não ouviram Amós. Envia o profeta Miqueias, mas também não ouviram Miqueias. Envia o profeta Jeremias, mas também não ouviram Jeremias. Então, como eu disse, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. A partir do momento que aquele povo se distanciou de Deus, a partir daquele momento que o povo já não queria mais cumprir os estatutos de Deus, Deus se retira. E o que acontece? Não demora muito, vem Nabucodonosor, rei da Babilônia, cerca a cidade de Jerusalém, invade, escraviza aquele povo, rouba os tesouros do templo e leva aquele povo para cumprir um exílio na Babilônia. Ora,
Ezequiel está às margens do rio Quebar, né? Ele está ali vendo aquele povo chegar cativo, vendo aquele povo que fora tirada do Egito com mão de ferro e agora está chegando acorrentado como escravo. Que dor para o coração deste profeta. Ele está às margens do rio Quebar, está observando aquilo ali. Mas sabe que o povo começa a se voltar para Deus. Começa a brotar naquele povo ali um sentimento de arrependimento. Porque a restauração não é um ato humano, mas é obra divina. O povo começa a se lembrar dos grandes sinais, prodígios e maravilhas que Deus havia operado na vida deles. E começam a clamar por uma restauração. Até então Ezequiel estava contemplando a contaminação do pecado que havia virado doença. E a doença havia progredido para a morte. Mas sabe que Jesus chegou a dizer que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 100 justos que não precisam de perdão. Já pensou como é o coração de Deus? É difícil a gente até entender isso. Há mais alegria no céu por uma ovelha ali que se arrepende do que por 100 ovelhas ali que não precisam de perdão. Então aquele povo começa a buscar a Deus debaixo daquele jugo ali. Então, eu vejo aqui no verso 1, veja só, começa assim, a visão de Ezequiel: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Irmãos, sabe que Ezequiel está contemplando uma visão, mas quando eu analiso aqui essa passagem, eu começo a me perguntar se nós também não estamos vivenciando essa visão de Ezequiel. Porque ele está dizendo: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Sabe, irmãos, às vezes Deus também pode nos deixar no meio de um vale que está cheio de ossos. Ezequiel foi levado pela mão do Senhor. Talvez ele não queria ir. Quem queria estar no meio de um vale cheio de ossos secos? Quem é que gostaria de estar num vale de morte? Ninguém. Mas ele foi levado pela mão de Deus até ali, naquele vale. Ele está contemplando um vale de morte. Ele está contemplando ali um lugar sombrio, mas ele foi levado pela mão de Deus. E às vezes nós também não queremos isso. Às vezes nós não queremos estar num vale de morte, mas nós somos conduzidos pela mão de Deus. E como é que a gente pode identificar, né, alguém que está morto e alguém que está vivo? Eu proponho aqui 3 características. A primeira é que um morto, ele não tem apetite, não é isso? Não adianta você oferecer comida a um cadáver. O morto espiritual também não tem apetite, né? O morto espiritual é aquela pessoa que ele não tem fome de Deus. O morto espiritual é aquela pessoa que ele não tem fome da palavra de Deus. Às vezes, a palavra está sendo pregada no rádio, está sendo pregada na TV, na internet, nas praças, nas esquinas, nos templos, mas ele não quer ouvir. Ele não tem fome de Deus, ele está morto em seus delitos e pecados. Segunda característica de um morto, ele é insensível. Ele é um surdo, não é isso? Não adianta você falar com um morto. Você pode falar o que você quiser. O cadáver não vai te entender, não vai te ouvir, não vai te responder. O morto espiritual também é insensível. É um surdo espiritual.
Às vezes Deus está falando com ele de várias maneiras, mas ele não está ouvindo. Às vezes Deus fala com ele através de cânticos, às vezes Deus fala com ele através da pregação da palavra, às vezes ele ouve a mensagem do evangelho, mas ele está longe, ele está distante, aquela palavra não encontra respaldo no coração dele. Às vezes Deus está corrigindo, às vezes Deus está exortando, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Por fim, eu diria a você também que um morto, ele não tem ação. Você pode sacudir ele, você pode balançar ele, mas ele não vai se mexer. Não há vida nele, não é? Assim também é um morto espiritual. Ele nunca tem tempo para Deus. Ele tem tempo para tudo. Ele corre, ele trabalha, ele tem seu lazer, não que essas coisas sejam erradas, mas eu quero chamar a sua atenção aqui, porque nós estamos cercados de pessoas à nossa volta que estão nessa situação, que correm dia e noite, que tem tempo para tudo, mas não tem um tempo para Deus. Não reservam um tempo para ler a palavra, não reservam um tempo para estar no templo, para adorar. Não é isso? O desânimo, a falta de fé, já tomou conta de muitas pessoas. São como ossos, né? São como ossos sequíssimos que estão ali. Ele não se levanta. Ele pode ouvir, você pode sacudi-lo, você pode mostrar para ele que as trombetas do Apocalipse já estão tocando, mas ele não está ouvindo. É impressionante isso, irmãos. Eu quero chamar a sua atenção aqui para o verso 2. Veja só o que Ezequiel está dizendo aqui no verso 2. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Igreja de Cristo, preste atenção. O milagre da restauração não é obra humana. É uma iniciativa de Deus. Veja o que Deus está fazendo com Ezequiel. Me fez andar ao redor deles. Sabe, Deus está falando com você nesta noite. Deus está falando comigo também nesta noite. Sabe por quê? Porque às vezes as lutas, as tribulações deixaram muitas pessoas paralisadas. Eu tenho certeza que cada um de vocês, assim como eu, conhecem pessoas que já serviram a Deus com seus dons e talentos. Eu tenho certeza que vocês, cada um de vocês, assim como eu, conhecem pessoas que já estiveram em altar pregando a palavra, que já estiveram ministrando louvor, que já estiveram em trabalhos de evangelismos e hoje estão paralisados, como ossos secos, sem vida. Não é isso? E às vezes, essas pessoas estão até mesmo dentro da nossa casa. Às vezes, temos pessoas na nossa família que já experimentaram esse evangelho e hoje estão como ossos sequíssimos. Mas Deus está falando com você nesta noite. E me fez andar ao redor deles. Que maravilha! Às vezes a luta, a tribulação paralisou muita gente. Paralisou pastores, paralisou diáconos, paralisou músicos, paralisou líderes de departamento. Estão como ossos sequíssimos, estão sem vida, mas Deus está dizendo para você nesta noite, e me fez andar ao redor deles. Que maravilha! Igreja de Cristo, preste atenção. Quando o povo de Israel marchava por aquele deserto escaldante, houve um momento que eles olharam para trás e viram uma poeira levantando. Faraó com seus carros e cavaleiros iam atrás. Pensaram em correr para a esquerda, mas tinha montanhas. Pensaram em fugir para a direita, mas tinha montanhas. Para frente tinha o mar. E agora, Moisés, o que faremos? E Moisés vai orar. E qual foi a ordem de Deus? Diga ao povo que marchem. Não é para correr, mas também não é para parar, é para marchar.
E Ezequiel está andando ao redor deles. Igreja de Cristo, preste atenção, tem muita gente paralisada. Muita gente paralisada pela luta, pela tribulação, pela angústia, pela falta de fé. Mas Ezequiel estava em movimento e me fez andar ao redor deles. Sabe, Deus te deu autoridade. Ele te deu autoridade para você andar onde tudo está paralisado. O nosso problema é que às vezes nós nos menosprezamos. O nosso problema é que às vezes a gente acha que nós não temos condição, mas eu quero dizer para você, Deus te deu autoridade para você andar, assim como Ezequiel andava, onde tudo estava paralisado. Não havia vida, não havia ânimo, não havia vigor naquele lugar, mas Ezequiel está andando. E me fez andar ao redor deles. Maravilha. A Igreja de Cristo, preste atenção. Não se chega a lugar algum olhando para a dificuldade. Se nós olharmos para os nossos problemas, se nós olharmos para as nossas dificuldades, se nós olharmos para a tribulação, nós não chegaremos a lugar algum. Mas olha só, Deus desafia Ezequiel a olhar além daquele vale de morte. Só tinha ossos, sequíssimos. Não tinha vida, não tinha fé, não tinha esperança. Mas Deus manda Ezequiel olhar além daquele vale de morte. Irmãos, nós precisamos ter a visão ampliada. Nós precisamos enxergar além da tempestade. Sabe, quando a filha de Jairo morreu, Jairo foi buscar Jesus, e no meio do caminho disseram para ele assim: Jairo, não incomodes o mestre, a tua filha já está morta. E sabe o que foi que Jesus falou quando ele chegou lá? Não está morta, ela está dormindo. Todo mundo enxergou uma criança morta, mas Jesus enxergou uma criança dormindo. Todo mundo dizia: está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus falou: o que é isso, gente? Essa menina está dormindo. Todo mundo via uma criança morta. Jesus tinha a visão ampliada, ele enxergava além daquilo. Ele viu uma criança dormindo. E ele ora por aquela criança e a criança ressuscita. Um dia, Maria chega ali na casa de Simão o leproso. E o que ela faz? Ela quebra um vaso de alabastro, um perfume caríssimo, de altíssimo valor, derrama sobre Jesus. E o que Judas fala? Que desperdício! Poderia vender esse perfume, dar o dinheiro aos pobres. Não é possível. Que mulher que não pensa, poderia vender isso aí. Por que você fez esse desperdício? Jesus sai em defesa dela. Deixar essa mulher em paz. Ela fez uma boa ação para comigo. Ela está preparando o meu corpo para a sepultura. Ela fez uma boa ação para comigo. E o que essa mulher fez será contada por séculos e séculos. Quase 2000 anos se passaram. Eu estou falando aqui sobre esse fato. Porque a palavra de Deus vai se cumprir de um jeito ou de outro. Impérios caíram, reis caíram. Mas o que essa mulher fez continua sendo contado até os dias de hoje. Você está entendendo? Enquanto aquelas pessoas viam um desperdício, Jesus via uma boa obra. Quando enxergaram uma criança morta, Jesus disse: não, ela está dormindo. Então, Ezequiel foi desafiado a enxergar além de um vale de morte. Foi desafiado a enxergar além da tribulação, além da tempestade. Esse é o desafio de Deus para nós, para que nós possamos ter a visão ampliada, para que quando nós olharmos aquela pessoa paralisada, nós possamos enxergar alguém que pode adorar, alguém que pode louvar, alguém que pode fazer os trabalhos da obra de Deus. Nós possamos enxergar ali um líder de departamento, nós possamos enxergar ali um ministro de louvor, nós possamos enxergar alguém ali que seja útil nos trabalhos de evangelismo.
Interessante o verso 3 diz assim: então me perguntou o filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Igreja de Cristo, preste atenção. Ezequiel deu a melhor resposta. Senhor, tu sabes. Sabe por quê? Sabe por que Ezequiel disse, Senhor, tu sabes? Por um motivo muito simples. Porque ainda que tudo pareça caminhar na direção contrária, o que vale mesmo é a palavra de Deus. Ainda que tudo pareça estar dando errado, é preciso saber que o que vai valer é a decisão de Deus. Senhor, tu sabes, se tu quiser que eles revivam, eles vão reviver. Se tu quiseres que eles continuem secos, eles vão continuar. Quantas vezes parece que aquilo que nós estamos almejando, parece que aquilo que nós estamos buscando está ficando mais longe de nós. Parece que a gente está nadando na direção contrária. Mas aí nós falamos igual a Ezequiel, Senhor, tu sabes. Porque a decisão é dele. É ele quem vai decidir. Não é isso? Quando Lázaro estava morto, tudo parecia dar errado. Avisaram Jesus, ele demora 4 dias para chegar. Quando ele chega, já está sepultado, já tem uma pedra enorme, mas a decisão é dele. É ele que decide se é hora de partir ou não. Não é isso? E veja aqui o verso 4, ele prossegue dizendo assim, disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Que maravilha. Irmãos, o instrumento da restauração é a palavra de Deus. Quando Ezequiel contempla aquele monte de ossos secos, o que fazer? Deus fala com ele, profetiza. É um instrumento de restauração, é a palavra, não tem outro. Não existe rosa ungida. Não existe tapete mágico. Não existe isso, não existe aquilo. Existe a palavra de Deus. Ela é o instrumento de restauração. As pessoas que estão à nossa volta, que estão sem vida, as pessoas que estão à nossa volta, que estão como ossos secos, não adianta parafernália nenhuma, adianta a palavra de Deus. Profetiza, meu irmão, profetiza, minha irmã, abra sua boca, fala desse evangelho, ele é poderoso, é ele que levanta o caído, é ele que salva o perdido, ele é luz para aquele que está na escuridão. Profetiza estes ossos secos. Que maravilha, não tem outro instrumento mais poderoso do que a palavra, irmãos. Não existe outro recurso, não existe outro meio, não existe nenhuma outra parafernália. A palavra de Deus é poderosa e autossuficiente. Às vezes eu fico olhando tantas coisas que são inventadas no meio cristão, né? Tantas coisas, eu já cheguei a ver até luta de boxe, disseram que era para atrair os jovens. Mas será que a palavra de Deus está falhando, irmãos? Será que a palavra de Deus já não é tão poderosa? Um instrumento de restauração que Deus usou, profetiza a estes ossos. Para a gente finalizar aqui a palavra, no verso 10 diz assim, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Igreja de Cristo, preste atenção, tem muita gente vivendo numa sepultura espiritual. Tem muita gente que pensa que está viva, mas está morta. Tem muita gente que pensa que viver é beber, né?
se deliciar aí nos prazeres do mundo, mas na verdade estão mortos em sepulturas espirituais. Muita gente está vivendo uma sepultura existencial, e essas pessoas às vezes estão pertinho de nós. Essas pessoas às vezes estão até mesmo dentro da nossa família. Às vezes a gente até convive com essas pessoas. Então, Igreja de Cristo, preste atenção. Somente a palavra de Deus tem o poder de quebrar a morte espiritual na vida dessas pessoas. Você viu o que Ezequiel diz aqui? Olha, profetizei. Ele não fez nenhum gesto, ele não fez nada extravagante, ele não fez nada que chamasse tanta atenção. Não, ele só profetizou, ele abriu a sua boca, ele falou da palavra de Deus. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Amados, Deus quer fazer de nós um povo com um único propósito. Deus quer fazer de nós um povo com um único coração. Deus quer fazer de nós um povo unido. Para quê? Para salvar os perdidos. Sabe, lá em Atos nós vemos a palavra dizendo que, na medida que a igreja crescia, o número dos eleitos ia subindo, né? Então eu fico pensando, quanta gente que está aí fora, quantas pessoas que passam perto de nós, estão aí como ossos secos, mas essas pessoas reinarão com Cristo. Elas estarão lá também. E alguns até mesmo nas sarjetas aí, e a gente não dá nada por eles. Mas se nós profetizarmos, se nós falarmos como Ezequiel, essas pessoas serão alcançadas, essas pessoas despertarão da morte e virão para a vida, assim como foi conosco. Não é isso? Lá em Efésios a palavra diz assim: Ele nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O que você tem a oferecer a Deus? Será que Deus te tirou do pecado? Será que Deus te tirou lá do mundo porque você tinha algo valioso? Não. Ele te tirou porque Ele te amou primeiro. Ele nos libertou porque Ele nos amou primeiro. E dentre esses ossos secos que estão à nossa volta, dentre esse vale de morte que está aí fora, muitos precisam também ressuscitar. E cabe a nós apenas uma coisa: profetizar, abrir a sua boca, levar essa palavra de salvação. Amém, amados? Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê graça, porque é preciso dizer que de nós mesmos nós não faremos isso. Como eu disse, Ezequiel não queria estar lá. Olha só, terminando aqui, como é que foi que Ezequiel foi a esse lugar? Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor. É isso que tem que ser a nossa oração. Senhor, nos leva, porque nós não queremos ir. Nós não queremos estar num vale de mortos. Nós não queremos estar num lugar cheio de ossos secos. Não. Mas Ele me levou e me fez estar ali. Que maravilha. Maravilha. Quando a gente não quer fazer algo e Deus nos leva. Não foi assim com Jonas? Jonas, vai lá pregar em Nínive. Eu vou nada, eu vou pegar o navio para outro lado. Nós temos que tomar cuidado para Deus não mandar uma tempestade atrás de nós. Não é isso? Foi isso que Ele fez com Jonas. A tempestade foi atrás dele, um grande peixe foi atrás dele, para ele entender que ele precisava levar uma palavra, para ele entender que ele precisava profetizar para aquele povo. Amém, amados? Vamos adorar, vamos orar a Deus, agradecendo Ele pela sua palavra. Pai eterno, usa de misericórdia, ó Deus. Quão rica é a tua palavra, ó Pai. E como somos fracos. Quantas pessoas, ó Pai, próximas de nós, ó Deus,
estão como ossos secos, estão sem vida, paralisadas, ó Pai. Mas a tua palavra nos diz que o Senhor pode nos tomar pela mão e nos levar até essas pessoas. E nós já temos o que precisamos, a palavra do Senhor está em nós. Então, ó Pai, pelo teu Espírito, nos dê graça para profetizarmos, nos dê graça para que nós possamos profetizar aquele que está caído, nos dê graça para que nós possamos, assim como Ezequiel, andar entre este vale de ossos secos, andar no vale da morte, ó Pai, e abrir a nossa boca, e profetizar, e ali, ó Pai, tu farás de nós um grande exército, com o mesmo propósito, com o mesmo coração. Mas eu suplico-te, ó Deus, a ação do teu Espírito, porque a tua palavra nos diz, sem mim nada podeis fazer. Pai, eu quero te agradecer aqui, ó Deus, pela vida dos meus irmãos, pela vida das minhas irmãs aqui no Cascata. Pedir ao Senhor, ó Pai, que os abençoe ao longo dessa semana. Ó Pai, que em nome de Jesus, se houver algum enfermo, ó Pai, que o Senhor é poderoso para operar o milagre da cura. Para aquele, ó Pai, que está aflito e angustiado, que haja paz em seu coração, ó Deus. E que em nome de Jesus Cristo, o livramento do Senhor esteja sobre o teu povo, sobre a tua igreja, meu Pai. Eu quero orar também, ó Deus, pela vida do reverendo Marcelo, também pela sua família que estão em viagem, que o Senhor os guarde, os proteja, os livre de todo mal. E pedir ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, que a graça do Senhor esteja com cada irmão, com cada irmã, ao longo dessa semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe. Os irmãos têm liberdade. O culto está encerrado.